não pode aprovar projetos que contenham jabutis. Isso posto, eu agradeço pela atenção, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Patrus Ananias. Com a palavra, o eminente deputado Renildo Calheiros. Presidente, solicito que Vossa Excelência incorpore o tempo de liderança ao tempo da minha inscrição. Perfeitamente, Excelência. Muito obrigado. Senhor presidente, o PCdoB entende que a PEC da Previdência Social é inconstitucional, porque ela fere princípios que estão estabelecidos na Constituição brasileira. A PEC agride a cidadania e desrespeita direitos fundamentais do ser humano. Por isso, senhor presidente, nós votaremos pela rejeição da PEC da Previdência Social. É claro que nós respeitamos o direito de todos os parlamentares de falar ou não falar, entrar no assunto da Previdência ou não entrar. É um direito que cada um administra. Mas seria melhor se aqui nessa comissão nós debatêssemos os pontos da reforma da Previdência, para que nós pudéssemos comparar manga com manga, abacate com abacate, banana com banana. Mas como não há esse debate, senhor presidente, a gente fica comparando melancia com bicicleta. Dificulta muito o debate, prejudica muito o debate. E obriga a todos nós que queremos debater a termos que falar sobre vários pontos de uma PEC que é enorme. Mas eu queria, em primeiro lugar, falar da questão da constitucionalidade. Brevemente. Aqui já se disse, vários parlamentares falaram sobre isso, que a PEC desrespeita a soberania dos estados e a soberania dos municípios. Basta isso para que ela seja considerada inconstitucional. A PEC desrespeita também, senhor presidente, o princípio contributivo e da solidariedade. Vejam o que disse o ministro Luiz Fux no jornal Valor Econômico, no dia 19 de março de 2019. Diz o ministro: dentre os princípios constitucionais estão o contributivo e da solidariedade. Prossegue ele: no meu modo de ver, são princípios que representam cláusulas pétreas, que não podem ser modificados pelo poder constituinte derivado, que é exatamente este Congresso. Nós não somos o poder constituinte originário, que foi a Constituinte de 1988. Nós somos o poder constituinte derivado. Essa é a opinião do ministro Luiz Fux, que nem precisava antecipar a sua opinião, mas ele o fez, mostrando que até na alta corte, ministros consideram que a PEC é inconstitucional. Posto isso, senhor presidente, vou dar essa matéria da constitucionalidade como superada e vou entrar em alguns pontos do mérito da reforma da Previdência. Um dos pontos que considero mais graves, senhor presidente, é o da restrição ao abono salarial. Primeiro, o abono salarial nada tem a ver com reforma da Previdência Social. Abono salarial é uma espécie de 14º salário, que é recebido pelos trabalhadores brasileiros, que ganham de 2 salários mínimos para baixo. Quem paga esse 14º salário não é o empregador. Quem paga esse 14º salário é o PIS/PASEP. É um abono salarial para ajudar na renda de uma família que foi considerada muito pobre, uma renda muito baixa. O que faz a PEC? Ela elimina do abono salarial a faixa entre 1 e 2 salários mínimos. Deixa o direito apenas para quem ganha de 1 salário mínimo para baixo. O grande contingente de assalariados no Brasil estão exatamente na faixa entre R$ 1.200 e R$ 1.300. O próprio ministro confirmou este dado aqui. Então, a esmagadora maioria dos assalariados brasileiros que se situam naquela faixa de baixa renda são alcançados ferozmente pela PEC da Previdência Social. Quando você soma o que a PEC retira dos assalariados com a questão do abono, com a questão do BPC e com a questão da aposentadoria dos trabalhadores rurais,
Isso dá um total de 182 bilhões de reais. Eu ontem disse 185, não é. Olhando o número direito, são 182 bilhões de reais das pessoas que ganham abaixo de 2 salários mínimos, porque são os trabalhadores rurais, o BPC, que é um salário mínimo, e a turma do abono salarial, que está de 2 salários mínimos para baixo. São 182 bilhões subtraídos da periferia dos grandes centros urbanos, subtraído das cidades do interior, subtraído das feiras, subtraído do comércio local, subtraído das farmácias na compra de medicamentos. É dinheiro que é retirado da população mais pobre do país. Mas aqui se diz que a reforma da Previdência não atinge os mais pobres. Eu não sei quem Vossa Excelência consideram os mais pobres, onde eles estão, em que categoria, em que faixa salarial, em que lugar do país eles moram. Porque são exatamente essas pessoas que a reforma da Previdência vai buscar. Sabe onde eles estão? Ao invés de políticas que os auxiliem, vai buscar o pouco que essas pessoas podem ganhar. Os trabalhadores rurais, senhor presidente. Hoje um trabalhador rural se aposenta com 60 anos. E as mulheres, trabalhadoras rurais, se aposentam com 55. Tem que comprovar 15 anos. A PEC passa para 20 e eleva a idade mínima das mulheres para 60 anos. Senhor presidente, talvez o ministro da Economia não saiba o que é uma trabalhadora rural. Não saiba como vive uma senhora dessa, para pretender elevar de 55 para 60 anos a idade para ela receber um salário mínimo como aposentadoria. Senhor presidente, não é fácil chegar aos 60 anos trabalhando com uma enxada na mão, plantando mandioca, plantando batata, plantando macaxeira, plantando cana de açúcar, cortando cana para adoçar o café de tanta gente, plantando cacau para fazer o chocolate que tanta gente gosta. E a PEC da Previdência, ao invés de reconhecer essas pessoas, porque são elas que colocam alimento nas prateleiras dos supermercados de todas as cidades, pretender que uma senhora dessa tenha que atingir os 60 anos para ter direito a um salário mínimo como aposentadoria. E se dizer aqui, senhor presidente, que isso não atinge os mais pobres, não atinge a população mais sacrificada. Gostaria, senhor presidente, de destacar um tempo especial para essa questão do regime de capitalização. Porque, na verdade, o nome é bonito, mas a proposta não passa de um crime cometido contra o povo. É, inclusive, tecnicamente inviável, porque, vejamos, a Previdência Social é um grande pacto entre gerações, onde a geração que trabalha, que contribui para a Previdência, sustenta a geração que está aposentada. Quando você cria o regime de capitalização nos termos em que estão colocados na PEC, o que irá acontecer? Quando o trabalhador se apresentar no Departamento de Recursos Humanos de qualquer empresa, ali será dito a ele que a empresa tem uma preferência pelo regime de capitalização. É evidente, a empresa no regime de capitalização, como está posto, não vai precisar contribuir para a Previdência, vai ficar um trabalhador mais barato. E esse trabalhador, ministro, que alternativa terá? Ministro Patrus Ananias, que alternativa terá? Ele terá que aceitar o regime de capitalização, senão o emprego lhe será negado. Quando os novos trabalhadores ingressarem no regime de capitalização, quem irá sustentar a contribuição da Previdência que paga os que estão aposentados hoje? É evidente que irá se abrir um rombo enorme e que amanhã se dirá que com o regime de capitalização a Previdência não tem como pagar os aposentados. E aí os direitos adquiridos estão sim em risco, porque irá se dizer que não tem dinheiro, como irá pagá-los, como eles irão receber. O país criou o regime de capitalização, os novos trabalhadores migraram para o regime de capitalização, praticamente lhes será imposto, senão não terá direito ao trabalho. E é evidente que a arrecadação da Previdência irá despencar, irá se formar um rombo enorme. De quanto é esse rombo, não sei, difícil calcular. Isso era para o governo fazer e nos apresentar, mas não está dito de onde virá o dinheiro para tampar esse rombo. É um grande salto no escuro. O que nós temos como referência é a Previdência, é o regime de capitalização de outras nações que saíram na frente. E aí me permitam, porque há aqui um viés ideológico nesse debate que é errado. Porque quando se cita o Chile, alguém cita a Venezuela, como se uma coisa respondesse à outra,
Se há na Venezuela uma situação que não é boa, não devemos segui-la, não devemos ter como referência. Se há no Chile uma situação que não é boa, não devemos tê-lo como referência. A situação dos trabalhadores que estão no regime de capitalização do Chile ser ruim, não fica boa se você pegar a situação ruim de trabalhadores de uma outra localidade. Esse é o debate que tem que ser enfrentado. Essa não é uma questão qualquer, que a gente vota, vai para casa para ver como fica. Aqui nós estamos mexendo com a esperança, com a vida de milhões e milhões de brasileiros que trabalharam a vida inteira, que esperam a aposentadoria, que contam com a aposentadoria, que já não podem começar de novo, porque a ele não será permitido voltar a ter 16, 17, 18 anos para começar de novo. Não, ele terá que ser agasalhado pela Seguridade Social brasileira. E aí é um outro crime que é cometido aqui, porque se acaba com o conceito de Seguridade Social, se separa a saúde, se separa a assistência social e se separa a previdência. E onde está o problema? É que a Seguridade Social tem várias fontes de contribuição. Quando você as separa, você deixa a Previdência Social dependendo única e exclusivamente da contribuição do trabalhador. E nós sabemos que a Previdência Social será superavitária e terá melhores condições quanto melhor estiver a economia. Se a economia cresce, os empregos crescem, a contribuição da Previdência cresce. Esse é o caminho que o Brasil precisa percorrer. Mas o Brasil, senhor presidente, me parece que está sem governo. O Brasil não tem governo. O presidente não gosta de governar. Não tem interesse pelos assuntos complexos. E governar é administrar coisas complexas. Esses dias, ele deu um telefonema, não sei para quem, e impediu que a Petrobras desse um reajuste no óleo diesel. Pela primeira vez, eu achei que o presidente fez uma coisa boa. Pela primeira vez, não é? O que aconteceu? O ministro da Economia disse lá nos Estados Unidos, não se incomodem, que a gente já sabe como desfazer as coisas que o presidente faz. Isso é um absurdo. O ministro da Economia dizer nos Estados Unidos que o mercado não se preocupe, que no governo algumas pessoas já sabem como fazer para desfazer decisões do presidente da República. Senhor presidente, o povo votou em um e elegeu outro. Eu não sei quem governa, eu não sei quem é o presidente, mas essa situação não pode continuar. E é esse desgoverno, essa confusão, sem coordenação, que quer fazer essa reforma da Previdência, que subtrai direitos e que empurra os trabalhadores brasileiros para um grande pulo no escuro. Senhor presidente, terminando, presidente, ainda tenho ali 30 segundos. Senhor presidente, não devemos esperar que o ministro Paulo Guedes se preocupe com os trabalhadores rurais. Se preocupe com as famílias que recebem o BPC. Ele não conhece isso. Ele não conhece essas pessoas. Ele viveu sempre na frente de computadores, cuidando de aplicação. Mas essa casa não. Essa casa conhece as pessoas que vivem do BPC. Conhece os trabalhadores rurais. É, portanto, responsabilidade nossa não deixar essa PEC da Previdência Social passar. Pelo menos do jeito que ela está, ferindo enormemente aqueles que ganham menos. Por isso, senhor presidente, o PCdoB votará pela inconstitucionalidade da PEC da Previdência Social. Muito obrigado, deputado Renildo. Com a palavra...